Olá, leoninos e leoninas desse canal maravilhoso. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá, vamos colocar aqui a nossa energia, nosso tarozinho na mesa. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos ver aqui o que é espiritualidade. Opa, 9 de copas. Meu Deus do céu. Carta boa, hein? Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esqueça o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Por favor, beleza? Energia para Leão, Sol, Lua, Vênus, Ascendente. Sextou daquele... Sol, Lua, Vênus, Ascendente. Atemporal, intuitivo, coletivo? Tá. Alguma coisa que eu fiz, será que eu completei? Vamos lá, gente, sextou daquele jeito. E sextou já com 9 de copas escapando. E quem ainda não viu o que tem mais, mas ó. Isso aqui é uma malemolência, entendeu? Aqui é um negócio bom. Gratidão pra caramba. Thank you. Vamos lá, gente. Opa! Só um 9 bom e um 9 estranho. Mas vamos lá, primeiro tem que entender isso aqui. 9 de espadas. 9 de espadas é uma carta tensa, né? Uma carta de desespero, pânico. Gente, o que aconteceu? De repente um prazer, de repente... Ih, já entendi. Tem um monte de coisa. Ih, mas calma aí. Tá bom o negócio aqui, não tá ruim não. Aqui tem a roda da fortuna, 9 de ouros, um mundo e um rei de espadas. Às vezes não é fácil, né? Mas não é impossível, então... Aqui tá mostrando situações ligadas a dinheiro. Primeiro ponto. Vou ter que pôr partes aqui para não me perder. Por favor, me dê uma caneta da chama violeta aí para me ajudar. Primeiro ponto que eu tô vendo aqui, gente, é como se estivesse falando o seguinte. Se você estiver passando por uma crise financeira, que é esse estado de crise aqui. Eu não tô dormindo, não tenho dinheiro, tô com depressão, tô ansioso, ansiosa. Não, a coisa tá muito feia. Tem alguma coisa já, a partir de hoje aí, que pode já estar aparecendo para você. Essa situação que pode estar aparecendo para você vai gerar muito dinheiro, vai gerar muita questão com dinheiro. Eu achei muito interessante, porque você pode hoje estar acordando tenso, mas você vai dormir tranquilo, entendeu? Sabe aquela coisa assim, eu passei uma semana, eu tô passando meses, anos, numa tensão danada. Algum acontecimento inesperado, que a roda da fortuna pode ser qualquer coisa, surge para mim e me dá um descanso, me dá um sossego, me dá uma, assim, limpa as minhas preocupações. O 9 de copas, ele é uma carta que representa que nós fizemos pedidos aos céus, à espiritualidade, e eles são atendidos no hoje, porque é uma carta muito do hoje, né? Então, assim, a gente não vai, amanhã, depois, não é agora, tem alguma coisa agora que acontece. Por quê? Porque você precisa atingir aquela meta, e aquele pedido, aquela coisa que você queria, ela tem que ser atingida, aquilo tem que ser alcançado. Lindo. Eu vejo alguma coisa sobre dinheiro, assim, principalmente aqueles que estão em muita crise, porque essa é uma semana de lua crescente em Capricórnio, nós temos movimentos muito estratégicos, então a tendência é mexer nessa área profissional e financeira, acumular, crescer, né, frutificar, começar a gerar alguma coisa ali, ela começa agora. Então, pode ser que você comece um trabalho, pode ser que se você estudou muito por uma prova, a chamada aconteça, pode ser que você seja efetivado no emprego, se o negócio dê certo, algo seu expande, cresce rapidamente agora e a gente começa a fazer resultados, né? Fazer resultados melhores. Aqui tá falando que é o rei de espadas no mundo, então você vai vencer o mundo, você vai vencer as suas dificuldades, as suas maiores dificuldades. Nesse momento, gratidão. E com o 9 de ouros eu tenho que interpretar isso de uma maneira que esteja associada ao campo profissional e financeiro, né? Que mostra que você vai atingir o equilíbrio. Então, geralmente nessas áreas. O que eu achei interessante também, vou deixar um recado aqui, é o seguinte. Eu tenho um recado para quem não se relaciona há muito tempo, tá? E para quem principalmente não tem relações sexuais há muito tempo também. Sabe o que eu achei interessante? Digamos que você tem um encontro, vai ser esse final de semana, hoje e tudo mais. E aí pode correr o risco de você chegar no vamos ver. Aqui eu sinto alguém que pode ter uma crise dentro desse momento. Então eu achei assim que vale uma cautela, tá bom? As queridas e aos queridos mesmo, né? Porque parece que você pode estar numa situação com alguém da qual você esteja super empolgado, mas depois a empolgação passa. Aí você não quer. E sabe aquele momento que parece que é meio estranho e não dá para voltar atrás? Sempre dá, tá? Pense assim. O que pode estar mostrando uma situação de prazer? Quando associa a prazer,
Eu sinto que tá ligado ao campo sexual nessa energia aqui. Surgiu né? Eu falo um rolo, né? Vou botar um rolo. Surgiu um rolo e a gente não tem para onde fugir. Vai dar uma situação aí pra você prestar atenção. Não quero mais. Chegou lá na hora, não quero mais. Não faça nada que você não queira mesmo, entendeu? Se recolha, não vai lá e dá continuidade, conversa com a pessoa, porque ela vai entender. Então, às vezes, a gente faz coisas e aí a gente se arrepende. Eu não quero mais, eu não me sinto mais confiante. Nós, mulheres, então, a gente sente muito isso. Eu não sei os homens, né? Vocês quiserem deixar nos comentários aí pra a gente conversar sobre isso, né? Que aqui é um canal muito aberto para que a gente fale sobre tudo. Mas nós, mulheres, muitas vezes, quando a gente chega lá no vamos ver, às vezes dá uma insegurança, uma ansiedade, um negócio que eu já passei muito por isso. Eu quero ir embora. Dava um trimelique em mim que eu só faltava subir e sair pela janela voando. Então, eu dou um chilique, acho que é porque eu sou sensível demais, né? Então, às vezes, ali naquele momento, tem alguma coisa que eu percebo que não é legal, eu já quero ir embora. Mas isso já foi em 1930, né, gente? Hoje em dia, já é petrificado. Então, essa questão é bom vocês observarem quem tem uma vida ativa ou quem, como eu disse, está há muito tempo sozinho, porque pode ser que naquele momento dê uma crise. E eu sinto que isso aqui é uma coisa bem assustadora, né? Eu sinto que aqui para alguém vai ser bem assustador, vai ser um momento de medo. Às vezes você tá viúva, há muito tempo que você não tem uma relação com alguém. Aí sabe aquela crise? Por exemplo, eu tô numa certa idade, há muito tempo que eu não tenho um contato íntimo com alguém, aí eu tô lá. Aí quando vai acontecer, eu tenho medo, eu fico insegura daquela situação. Gente, isso é muito normal, as pessoas não conversam sobre essas coisas, não tem essa abertura. Então, se você sente que essa mensagem é pra você escute bem o que eu tô te dizendo. Você não é obrigada a nada, E tudo bem você querer voltar atrás e ir no seu tempo. Não tenha medo não, tá? Não se force a nada. Aqui tá falando, respeite seu corpo. Tá? Respeite seu equilíbrio, porque aqui pode acontecer uma coisa muito boa, pode, mas também se você for nessa pressão, qual o prazer que você vai ter, não é mesmo? Não se sintam pressionados a nada, tá? E isso na questão que a gente tá falando quando fala sobre relação sexual. O encontro, Riane, não gostei. Vai pra casa, olha, eu vou embora, e vai embora. Você não deve nada a ninguém. Tem muita gente que faz as coisas pressionado, né? Sente aquela necessidade de atender a expectativa do outro. Gente, vai pra casa, tranquilo, porque o importante é que você sinta prazer, não que você sinta desespero, entendeu? Então prestem bastante atenção nisso, que eu achei importante destacar, porque me veio à mente pessoas em encontros, pessoas em situações sozinhas ali, sentindo-se ameaçados, né, com medo, né, daquele momento. Então, não faça isso com você, porque às vezes a gente está esperando algo muito negativo de uma questão, né? Eu não posso falar o contrário, porque isso não faria sentido. Por exemplo, quando você tiver um medo, fica porque não é nada não. Não posso falar isso, né, gente? Porque a gente pode esperar realmente uma situação crítica. E aqui diz, a mente do consulente em momentos de situações que podem ser muito prazerosas, podem estar em crise, porque o consulente não está bem. Então, a gente tem que respeitar aquela necessidade. Não falei? É isso que eu falei, vai ser na primeira linha. Exatamente aqui, ó. 2 de copas, 7 de copas. Eu tô numa situação que eu entro numa parceria, isso qualquer idade. E aí aquela experiência hoje pode ser para mim crítica, porque eu tô com medo, entendeu? Eu tô criando um monte de expectativas, ilusões, insegura, muita coisa em cima disso aqui. E se eu não tô bem, não importa se isso aqui é verdade ou não. Importa é que eu não estou bem, essa é a verdade. Então, assim, não adianta eu tentar investir, trabalhar nisso aqui, eu tentar ali me acalmar, não. Eu vou me cuidar. Não adianta abrir conflito para tentar me resolver, eu tenho que me resolver em forma de paz ali. E às vezes, a carta do eremita tá falando que você já tá numa certa idade, ou você tá há muito tempo sozinho, sozinha. É normal que você sinta ansiedade na hora de se reconectar, né, com outras pessoas, ou ter relações com outras pessoas, né? Aqui mostra para alguns a possibilidade de você estar com uma pessoa super respeitosa, compreender isso, dela entender, dela não forçar nada, entendeu? Então, tanto para homens quanto para mulheres, vocês podem usar essa referência, tá? Isso é muito importante que isso tenha na consciência das pessoas, que você tem essa porta de saída. Porque se você entra nessa situação esses dias, você vai lembrar dessa leitura e você não vai ter medo de tomar uma atitude,
para poder se recolher. Isso também serve para você que está observando o outro numa situação dessa. Viu que a pessoa chegou num momento de crise, principalmente o masculino que tem, a gente tem, é a parte que geralmente é mais forte, mas enfim, não tem nem como eu nomear isso aqui, mas é mais porque a gente precisa ter aquela coisa da noção, né, que na hora de uma relação, às vezes a mulher ou o parceiro não quer mais, então a gente não força, né? Então a gente se recolhe, eu não quero mais, então tudo bem. A gente às vezes fica frustrado, mas tudo bem. Tá certo, cada um tem que respeitar, né, o limite do outro. Então, se você for a outra parte que vê uma pessoa em crise nessa hora, você vai precisar prestar atenção, porque se você não entender ou fizer alguma coisa errada, isso vai reverberar lá na frente com um peso gigante. Tô falando porque tá aqui muita coisa crítica, tá? Por isso que eu falo isso, não se forcem, tá? A briga pode dar em carta de morte. O que esse conflito pode gerar? A morte em si? Mas a morte simbólica. Aquilo ali pode falar sobre crises, prisão, pode falar sobre muita coisa, processos, né? Polícia, pode dar muita coisa. Então eu não arriscaria não, tá? Se quer ter prazer, tenha prazer mesmo, não se force, tá bom? Outro ponto que eu achei interessante aqui no nosso jogo é que se a gente está falando sobre momentos em que nossas vontades são atendidas, mudando um pouco a dinâmica, trazendo um ar mais positivo, a gente pode estar conhecendo gente novo. E aí é um período excelente, Leão, para que você seja quem você quiser agora. Você está conhecendo uma pessoa que não tem nenhum amigo em comum, não tem nada, uma pessoa diferente. E aqui tá falando, se você tem um histórico de crises nos relacionamentos, né, de personalidade ali, é uma relação excelente para você mostrar a sua melhor versão, uma versão não falsa, mas aquilo que você quer ser, né? Aquilo que você quer ser para alguém e aquilo que você também quer que a pessoa seja para você, porque isso vai gerar um reflexo ali, né? Então, aqui está mostrando excelentes oportunidades de mudar os resultados das relações. Você pode vir a se conectar com alguém novo essa semana ainda, né? Para o final de semana, para sair. Escolha muito bem a capa que você quer vestir, né? Botar ali o personagem que você quer vestir, porque ele tem que ser um personagem muito bom e tem que ser o que você quer utilizar daqui para frente, seja a sua melhor versão, né? Então, aquela versão trabalhada, confiante, bonita, né? Otimista. É que tá falando, há muitas possibilidades de conexões com pessoas esse final de semana, principalmente hoje. E as trocas são muito legais, pode ser muita conversa, muita energia boa. Então, utiliza ali a sua melhor versão, porque isso pode perpetuar um relacionamento. Às vezes a gente fica muito ansioso, por quê? Porque tá chegando alguma coisa nova. Então, assim, eu tô com medo por conta disso. Aqui tá falando, se acalma, Leão, se acalma que você não vai precisar se desesperar. Tem uma coisa nova, mas ela é boa. E ela vai ser melhor ainda se você entregar a sua melhor versão, porque é óbvio que quando a gente entrega o nosso melhor, a gente recebe o nosso melhor. Então, esse é uma lei universal, né? Você vai receber alguma coisa igual ali, né? Então, se prepara, não se sabota, cuidado com a autossabotagem. Bom, outra coisa aqui que eu tô vendo também é como se fosse alguém dentro de um relacionamento não está muito bem, pode ser uma parceria com você, ou alguém dentro da sua casa, um familiar, alguma coisa assim. Tem alguém que não está bem. O jogo está pedindo para você prestar bastante atenção na pessoa. Pode ser uma criança, mas também pode ser uma pessoa de idade, uma pessoa mais velha. Alguém está em fortes crises emocionais e psíquicas e está precisando de ajuda, de auxílio, tá? Espiritualidade quer que você, de alguma maneira, tenha uma atenção redobrada àquela pessoa. Que ela está demonstrando um comportamento muito... não é muito sensível. É sensível, mas instável, né? Prestar atenção aí, coisa meio perigosa. Talvez esse comportamento se intensifique nos próximos dias. Imaginem, você tem uma pessoa em casa que ela já não quer mais viver, não quer mais fazer nada. Isso pode se intensificar mesmo, ó, a torre aqui. Eu acho melhor prestarem atenção. Meu filho está em crise, tenho pessoas com depressão, ansiedade em casa. Prestar muita atenção, redobrar aí, porque realmente
a coisa pode se intensificar, evitar conflito, evitar briga. A gente sabe quando a gente tem uma pessoa com depressão e ansiedade, a gente não pode brigar com essa pessoa, porque ela está doente, né? Então a gente tem que ter o bom senso. Então se tem alguém em crise, aí você acha que é frescura, pá, olha lá, hein? Cuidado, porque essa pessoa ela está muito sensibilizada. Ela precisa de acolhimento, ajuda, não de mais alguém apontando o dedo, tornando tudo insuportável, tá bom? Que tá falando, troque com coerência, né? Com empatia dentro do seu lar, com as pessoas próximas a você, que tem alguém que tá muito sensível, tá bom? Pode ser alguém que também tem algum tipo de vício, né? Se você é essa pessoa que também está em crise, é que você pode estar vendo alguém te estender a mão, te auxiliar, te ajudar. É a hora de você não ter orgulho, é a hora de você, né, receber essa ajuda, receber isso de braços abertos, porque talvez venha algum momento de crise que você precise de auxílio, tá bom? Também. Dois de espadas, carta do sol. Que estranho, me deu uma sensação estranha agora. Peraí. Uma sensação horrível agora. Do nada, tava falando um negócio. Deu um negócio estranho. Pô, dois de espadas, a morte em sequência, assim, é meio tenso. Ah, ele pode ser isso também. Ele tá falando aqui que alguém pode estar vindo de um ciclo bem longo, que bota muitos anos, né? Muitos anos, de crise e sequência de obstáculos, sequência de dificuldades. A morte com dois de espadas é você lutando muito por sobrevivência. Pode ser que você tenha enfrentado câncer, você tenha enfrentado doenças muito difíceis. Pode ser porque a gente veio também da crise também de pandemia, essas coisas, então isso também pode ser considerado. Depois disso tudo, todo mundo ficou, né, despirulitado da cabeça, foi um período muito tenso da humanidade. Mas sabe, aqui tá mostrando que depois de um tempo, alguém ficou cheio de crises, cheio de problemas, cheio de dificuldades, ou então enfrentou muitas doenças, isso abala as pessoas, né? E aqui mostra um ensinamento de fé, não de religião, de fé, de espiritualidade, que de alguma maneira durante esse processo você foi desenvolvendo. E aqui mostra como se fosse um recebimento. Alguém pode estar vendo alguma coisa sobre, principalmente sobre câncer, né? Tem alguma coisa sobre possibilidade de cura, fim de um tratamento, sabe? Uma paz ali, um sossego. Acabou aquela guerra ali que você está travando. Isso pode ser para filhos também. Se você está com o filho enfrentando uma doença, alguma pessoa que esteja enfrentando uma questão bem tensa, caraca, maluco. É agora aquela virada. É agora que esse inimigo está despencado no chão. Porque tem a temperança e o sol. Ali mostra que a fé de alguém cresceu muito durante esse período. E se fortaleceu. Então, como ela está maior do que a sombra, maior do que a dor, maior do que qualquer obstáculo, a vitória ela vai ser decretada agora. Então, se prepare. Eu sei que às vezes isso é ansioso, né? Quantas questões de doença não abalam a gente? Isso não é para todo mundo, né? Isso é para quem está passando por crise. Mas a vitória, ela veio. E alguém vai comemorar muito isso. Eu vejo aqui alegria, felicidade. Sabe aquela... Saí, eu virei, o jogo virou... E eu voltei ao meu equilíbrio, eu consegui vencer aquela questão, sair daquela confusão, aqueles altos e baixos, aquela instabilidade. Cara, isso aqui é muito poderoso. Quem tem pessoas com estado bem crítico de saúde ou que teve um colapso, né? Porque pode ser não necessariamente doenças, tipo assim, câncer, essas coisas, mas pode ser doenças mentais, né? Que no caso é a depressão, a ansiedade, né? E todas as outras que a gente acabou adquirindo, principalmente depois dessa confusão de pandemia, a gente ficou, né? Todo mundo ficou um pouquinho espirulitado. Porque, gente, foi uma crise muito forte, né? A gente viu muita coisa, a gente viu o mundo parar por conta desse movimento, né? Então foi muito doloroso.
Então eu entendo que muitas pessoas ainda estejam naquele tempo, com aquela vivência, com a ansiedade daqueles momentos, com tudo que foi adquirido dentro daquele processo, sem contar as questões mesmo neuro, né, que vem com tudo isso. Aqui pode estar falando que o período de agora é um período de ajuste. Então, assim, pode ser que alguém finalmente consiga sair daquela crise de ansiedade, depressão que está tendo desde aqueles tempos. Pode ser que alguma coisa que aconteceu nos tempos atrás, que causou muita doença, traumas, ou um momento da sua vida em que você enfrentou muitas questões assim de crise, agora seja a hora que você está fechando essa porta, você está dando tchau para essa questão e está indo dar o teu descanso, não morrer não, gente. Estou dizendo assim, daquele chance, assim, isso não é mais um problema para você. Você já resolveu essa parte, essa porta está fechada, entendeu? Essa porta foi fechada, muito bom. A gente pode estar vendo a notícia, sabe de quê também? De medicina, né? Que pode estar falando alguma coisa ligada à medicina e à ciência. Pode ser que seja encontrado aí alguma cura, né? Isso é tão complexo, mas assim, uma notícia de cura para alguma coisa crítica, né? Da humanidade, uma doença, ou saia, o mais negativo, uma doença não. Então, assim, a gente presta atenção aí, pode ter uma pane no sistema aí de vazar alguma outra coisa e isso gerar uma crise, pode ser também. A gente tá vendo, né, vários acontecimentos, então não duvido nada. Mas eu vou ficar com a parte positiva que eu prefiro, tá? Aqui tá falando, tem 3 rainhas aqui, rainha de ouros, rainha de paus e rainha de copas, no 8 de ouros. Bom, aqui tá mostrando também que, dependendo da área que você teve mais afetada nos últimos tempos, onde as coisas foram muito críticas, o que o jogo já tá tentando conversar com você, Leão? É excelente momento, dia de hoje, para trabalhar as finanças e a forma como você lida com o dinheiro, porque se você trabalhar muito bem, isso você consegue mudar. E começa agora, nessa lua crescente em Capricórnio, tá muito favorável para isso, para ver como que você lida com as suas crises financeiras, crises de valor, de amor próprio, de tudo isso que associa a valor e até mesmo a matéria, tá? E aqui é um momento excelente para você trabalhar, lapidar, organizar, revisar, olhar para aquela questão e desenvolver ela. Situações de autoestima também, de motivação, espirituais também é excelente momento para ser trabalhado. Porque aqui está mostrando que crises aconteceram nessa área específica, porque você precisava estar se preparando agora para algo novo. E questões emocionais é a mesma coisa. Tudo isso aponta que todas essas áreas precisam ser desenvolvidas. Você precisa ir lá se esforçar para lapidar aquilo ali, para melhorar aquela questão a partir de agora. Tem algo que espera de você bons resultados. Então não esqueçam disso, tá bom? É como se o jogo ele estivesse tentando conversar com o leão aqui, pedindo, né, para você, olha, você está tendo oportunidades agora, depois de momentos de muita crise, de se melhorar nessas áreas. Pegue essa oportunidade e desenvolva. Essa lua crescente, ela pode estar ajudando muito de vocês, favorecendo muito de vocês. Como é que é o Capricórnio de vocês aí? Vê aí, o que pode estar mexendo e que pode estar pedindo para você, para te ajudar, né? Nós temos a carta da estrela, 2 de copas, a gente tem a carta do valete de espadas e a carta da torre. Pô, isso aqui são várias coisas, né? Aqui pode estar dizendo, primeira interpretação, que você teve muito prazer com uma parceria. Riane, conhecer alguém foi assim uma química muito intensa. Do nada acabou. Aqui está mostrando que essa situação, ela não era o que você imaginava. Havia uma base muito falsa nessa parceria por causa do 7 de copas. Não tinha verdade ali. Então ali era realmente só uma coisa temporária. Não se apegue. Outro ponto é, estou conhecendo alguém, né? E assim, já estou pensando em terminar. Por quê? Porque eu estou inseguro, estou com medo, não estou me sentindo bem para aquela relação. Tá, que a relação pode ser bem ruim mesmo, mas o jogo, nessa situação aqui, tá falando para você rever suas emoções, rever seu lado psíquico, mental, porque aqui tá mostrando autossabotagem. É quando a gente criou aquela energia, né, para se proteger e sobreviver, e aí a gente, tudo que vem parece assustador, a gente já ativa esse mecanismo. Só que aqui ele tá começando a se tornar o seu sabotador mesmo, ele tá prejudicando várias áreas. Se eu for fazer uma análise mais profunda, tem um monte de coisa que você não tá fazendo, não tá querendo mais investir, por quê? Porque você tá com medo. Então o jogo ele meio que tá conversando com você, olha, presta atenção, cuidado aí para você não comprometer as coisas que você tá fazendo, entendeu? Cuidado para você não comprometer as situações que você tá vivendo por conta do medo, porque você acha que não merece, porque você acha que é incapaz. Aqui tá falando, você vai acabar com uma parceria, seja uma amizade, um relacionamento, uma conexão por conta de imaturidade e medo. Reveja aí os seus traumas. Se cure primeiro, então, para que você possa desenvolver uma relação e não fique essa coisa, né, oscilante.
Aqui tá falando para você investir nessa área também, Leão. Prestar muita atenção aí com golpes, prestar muita atenção aí com tudo que pareça muito prazeroso e de repente se mostra uma questão super desagradável. Eu sinto aqui alguma coisa assim no jogo também, principalmente pessoas de mais idade, ficar atentos aí com pessoas maliciosas, tá bom? Na casa 7. Casa 7, apesar de não ter nada a ver, né, uma coisa com a outra, mas a casa 7 ela representa a casa das relações, né? É a casa de Libra, estamos com Sol em Libra. Tudo isso está sendo observado pela espiritualidade, como que a gente está administrando as nossas crises, como é que a gente está, quando a gente está colocado numa situação em que a gente precisa de honestidade, consigo mesmo com o outro. A gente tem que observar o equilíbrio, se a gente está agindo com equilíbrio. A casa 7 ela vai sobre as relações, né, as parcerias. E aqui só a carta da gula. Esse é um oráculo que eu comprei ontem e que eu trouxe para poder melhorar o nosso atendimento. Eu vou ler a mensagem e vou tentar ver o que isso tem a ver com essa questão, porque a gente tem 2 noves, o 9 do prazer e o 9 do desespero, pós ou antes do que você resolve absorver. A gula, ela traz aquela associação a um negócio que eu desesperadamente quero consumir, né? Eu quero ter, eu quero botar para dentro. Por quê? Porque eu preciso, às vezes, por desespero para tapar o desespero, né? Ou depois que eu faço isso, o desespero vem. Então, assim, olha quanto, né? Isso pode fazer sentido com a nossa leitura. Vamos ler aqui o recado. A gula é um consumo excessivo e descontrolado, de forma geral, de comida, bebida, conhecimento, etc. Tudo que a gente faz em excesso e quer botar para dentro de qualquer jeito. Faz nos consumir mais do que o necessário, sem apreciar o que é consumido. O que pode gerar problemas físicos, mentais, enfim. A gula nos faz desperdiçar energia e adoecer, pois desrespeita a saúde integral. Nessa dimensão de consciência, a guia é um traço de personalidade. A gula é um traço de personalidade que a pessoa manifesta para se sentir saciada, plena e feliz, como fuga das situações e das emoções dolorosas. Então, acho que realmente isso aqui faz sentido com a nossa leitura, porque aqui mostra quando a gente tem os nossos desejos atendidos. Uma reflexão para vocês, para essa leitura, é a seguinte: como que você reage quando você não tem as suas necessidades atendidas? Você entra em crise, você resolve, você se sente vítima. Todas essas coisas são interessantes, porque através do atender ao seu chamado, né, atender ali às suas necessidades que você pede ao universo, quando eu não sou atendido, como que eu reajo? Será que eu tenho fé? Será que eu condeno a espiritualidade? Será que eu fico revoltado? Como é a minha reação? Tem alguma coisa nesse ponto. Porque aqui mostra alguém que quer, mas talvez a troca não esteja acontecendo. E esse querer demais, ele esteja vindo de um lugar vazio, de um lugar de ego, de um lugar de buracos que a gente tenta preencher com coisas, né? Na intenção de esconder, né, aquela maior necessidade, mas na intenção de achar que aquilo ali realmente vai resolver, como não vai, aqui está muito claro. Muitos podem correr a essa questão de necessidade, de suprir as coisas, por isso a gente falou sobre prazer no início, né? Por quê? Porque você pensa que fazendo aquilo ali, aquela necessidade, aquele desconforto, ele vai sumir. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Eu penso, se eu vou me relacionar com alguém, vou fazer lá, vou dormir com a pessoa, aquilo vai tapar aquele buraco da minha carência. Não vai. Porque a falta não é de outra pessoa, a falta é de si mesmo. Então eu quero botar alguém dentro do meu corpo, eu sentir que eu tô completo. Não, você já é alguém, entendeu? Você já é alguém, você não é metade, você não é nada, você é inteiro. Falta isso, pode ser um ponto. Então aqui tá mostrando, não importa, se você for numa situação como essa, como exemplo, no final a gente tem uma crise. Você tem uma crise antes e uma crise depois. Aprenda a controlar o impulso, agir com muita inteligência emocional, para que você não fique mais nessa roda de samsara eterna, que seja a roda de encarnações, mas também nos ciclos repetitivos que parece que não finalizam nunca. Por isso que eles estavam falando, excelente dia e semana e momento para se trabalhar as áreas dos valores, as áreas da espiritualidade e as áreas emocionais.
Porque tudo isso, quando bem trabalhado, quando bem refinado, a gente não entra mais em crise. É normal, altos e baixos. Mas nunca em crises de desespero, do qual a gente sente que foi abandonado no planeta. Então, observem o que essa carta ela pode trazer para você. Como você pode praticar a presença e a gratidão pelo aqui e o agora, sem se dispersar, se exceder ou se enganar. Essa é a grande questão dessa nossa carta. E ela ainda fala, muito direcionada à sua casa 7. Como que você pode colocar isso aqui dentro da sua casa 7 e se equilibrar daqui para frente? Espero que essa leitura tenha feito sentido para vocês. Espero que de alguma maneira, porque eu vou muito a fundo. Eu também estou aprendendo a usar esse oráculozinho aqui. Ui, vou mostrar para vocês, né? Eu tô querendo colocar mais coisa na nossa leitura, porque eu quero ir mais a fundo. Eu sinto que as pessoas precisam atingir outros níveis de consciência. Eu também quero subir, eu também quero atingir essa transformação. Então, eu quero que todos, né, consigam também. Então é isso, gente. Essa é a nossa leitura. Recebam ela com muito carinho, muita gratidão a todos. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho!